Salve, salve, gente bonita, tudo bom? Começando mais um Bate-Bola com Adam. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem a ceia? Como é que foi a ceia de Natal de vocês? Gente, de coração, espero que essa data se repita muitos e muitos anos aí pra gente, né? Espero estar gravando mais bate-bolas de Natal com vocês por mais muitos anos. Turma, então vamos lá. Primeiro informe. Eu publiquei uma foto tomando um chopp, né, esses dias, né, aliás, anteontem, eu acredito. E isso causou uma repercussão que, olha, eu não imaginava que seria tão assim, tão grave, pra ser bem sincero. Turma, eu tô em off-season, né? Eu não parei de treinar. Minha dieta está em torno ali de uns 50%, né? Eu faço aí umas 3 refeições limpas, 3 refeições sujas no dia, né? Tô num momento hormonal razoável da minha vida, tô satisfeito com isso. Uma TRT razoável. E acho que eu posso me dar esse luxo, né? Vocês viram aí, eu passei 6 meses em contest. Turma, não se atenham tanto àquela filosofia do no pain, no gain, sabe? Que o atleta ele não faz nada, que ele não tem uma vida. Não é bem assim, tudo bem? Bom, eu tenho mais uma coisa importante para falar com vocês no final a respeito disso sobre atletas, mas vou deixar para depois as perguntas. Então, bora lá juntos. Antônio Ferreira Coelho: Adam, um natural poderia fazer um IF de 14 a 16 horas sem problema de catabolizar muito? Sou endomorfo. Sim. Não teria problema em catabolizar. Eu acredito que você estaria tirando proveito aí da liberação de seus hormônios endógenos, né? E, cara, uma coisa que é fato, um endomorfo, geralmente ele tem até pelo volume corpóreo que ele apresenta, ele tem uma força descomunal, né? Geralmente é aquele cara muito forte da academia, né? Que todo mundo olha e fala, nossa. Então acho que ele poderia tirar proveito disso, né? E aumentar a sua secreção de hormônios anabólicos com um protocolo de jejum intermitente. Então, e sem justamente essa questão do catabolismo. Tranquilo? Vamos à próxima. Nel Soares: fala, Adam, sempre que eu uso clenbuterol ou efedrina, sinto uma queimação no esôfago. Já pesquisei muito, mas nunca encontrei o motivo. Você pode me dizer algo sobre? Sim, cara, você tem que lembrar uma coisa. Os beta-agonistas, eles são broncoconstritores, né? Vasodilatadores e também relaxadores da musculatura lisa. Se você lembrar, os esfínteres, né, ali cárdico e pilórico, nada mais são do que feixes musculares, tanto longitudinais quanto circulares, né, formando um anel que permite a abertura e fechamento das câmaras entre o esôfago e o estômago e entre o estômago e o intestino. Então, assim, o que acontece? Se você tem um relaxamento, o que você permite ali durante a digestão? A passagem do conteúdo gástrico tanto para o esôfago, que caracteriza o refluxo, quanto talvez para o intestino, que pode levar a um quadro de úlcera péptica, por exemplo. Úlcera duodenal, perdão. Marcos Abreu: sua opinião sobre o uso de ioimbina, conciliar com qual outro estimulante? Então, a ioimbina é um antagonista alfa, certo? Adrenérgico. Ela pode ser utilizada com alguns outros estimulantes, por exemplo, um próprio beta-adrenérgico, ou seja, enquanto você está inibindo uma via que é a lipolítica, a lipogênica, você está estimulando a outra via, que é a lipolítica. Uma ali à base de AMP-PK, outra à base de IP3, beleza? Meu novo presente de Natal. Jorginho Ferreira: boa, Adam, o que você acha do uso do aromazin exemestano em um blast com uso de landrolona, cipionato e diana? Falo mais para a diminuição da retenção excessiva principalmente. Acha válido? Abraço, irmão, e sempre te acompanho aqui da Core 2 do Duda. Duda, um abraço, meu irmão. Jorginho, você tem que pensar o seguinte, cara. O exemestano, ele é um suicida.
Então, ele vai praticamente inibir a atividade da aromatase. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque o estrogênio é necessário em outros tecidos, certo? Ele é necessário, por exemplo, lá no seu hipotálamo, ele é necessário, por exemplo, para melhorar a função sexual, né? Então, nunca é legal você ficar praticamente zerando o estrogênio. Tirando protocolos de finalização, aí entra em outro mérito, não é o nosso caso aqui, certo? Se você citou o controle da retenção, porra, brother, um anastrozol de leve já faria isso, né? Ah, mas a questão do rebote, apenas desmame, certo? Para controlar a retenção, cara, porra, um chá verde, né? Uma medida mais natural, um chá de cavalinha durante o dia. Show? Davi Silva. E aí, Adam, se você puder, fale um pouco sobre aeróbicos. A galera tem feito muitos aeróbicos antes das preparações. Eu acompanho algumas pessoas, principalmente você. Explica pra gente como funciona muitos aeróbicos no pré-contest. Parece que nem sempre são em jejum. E nem sempre são nos pós-treinos. Quais macros são legais para jogar antes de um aeróbico dessa forma? Olha, brother, então, o que acontece? A ideia do aeróbico é manter o seu gasto calórico, tanto momentâneo quanto pós-atividade, elevado, certo? Outra coisa, tem que levar em conta o quê? Esse metabolismo aeróbico que nós estamos proporcionando, ou seja, utilização de glicose no primeiro momento como substrato energético, né? Permitindo depois, num estado basal, né, o consumo de gorduras, ele acaba levando ao quê? A uma proliferação tanto de enzimas necessárias para essas vias metabólicas, quanto também para quê? Para a proliferação mitocondrial, tudo bem? Mitocôndria vai ser a organela base para a queima de gordura, tranquilo? Sim, nós fazemos muitos aeróbicos. Para quem acha que vou secar no GH, isso é uma tremenda numa balela, certo? Tirando protocolos de prós, né, de atletas que fazem parte de um outro patamar, que não o nosso, né, e isso pode trazer diversas complicações para eles. Sim, via de regra nós fazemos aeróbicos. Tranquilo? Faça aeróbicos, seu coração agradece. Eu até falei, né, que eu fui fazer uns exames. Se eu tiver tempo até mostro para vocês depois. Eu tenho uma anomalia genética. Eu descobri isso esses dias. Eu tenho uma válvula aórtica bicúspide, sendo que o normal é que ela seja tricúspide, ou seja, que ela tenha 3 membraninhas, que elas fechem em 3. Eu tenho em 2. Isso levaria a um leve retorno de sangue a partir da aorta para o ventrículo. Olha que legal, atividade física melhorou isso. Por quê? Eu nunca tive sopro, vamos dizer assim, né? Por quê? Desde pequeno eu sempre fiz atividade física. Fazia Gil, fazia Muay Thai, fazia full contact, né? Quando eu era mais novo a gente tinha muito essa moda. Permitia um coração um pouco mais forte. Bom, faça aeróbico. Marcos, de novo, ô Marcos. Só mais uma curiosidade, Adam. Em relação ao treino, você acha necessário, em todas as suas periodizações anuais, inserir alguma técnica e volumizar treinos? Ou usaria somente a questão da carga progressiva e exercícios básicos, até morrer? Não, cara, eu acho que você tem que periodizar sim. Eu até comentei no vídeo passado a questão do diário de treino. O diário de treino é muito importante. Em determinados momentos da sua preparação, seja tanto no bulk quanto no contest, você tem que levar em conta o quê? Os melhores exercícios para poder garantir tanto o estímulo da fibra, né? Gasto calórico que cada um deles vai levar, e gasto calórico pós-atividade, né? Então nem sempre você só fazer uma ativação uma ativação inicial de fibras, né? Me falha a memória, acho que são fibras beta, não lembro direito, né? São primeiras fibras a serem trabalhadas durante um estímulo inicial. Se você só trabalhar em cima dessas fibras e não buscar através de uma periodização aí com exercícios isoladores, bisets, trisets, você não vai estar estimulando totalmente o seu músculo, logo o seu gasto calórico não vai ser tão efetivo quanto seria. Tá bom? Guilherme Pagotto. Adam, qual sua opinião sobre pré-treinos? No caso de estimulantes, visto que muitos em blast não têm o perfil lipídico o melhor possível, não acho perigoso ficar elevando tanto a pressão arterial, como por exemplo a efedrina? Indica algum que dê uma boa disposição? Porra, brother, então, o que eu acabei de falar lá no outro? Efedrina, clenbuterol,
geralmente beta-agonistas, né? Eles são vasodilatadores. Em teoria, eles melhoram essa questão da pressão. O que acontece então com relação ao porquê da pressão arterial se elevar? Se você utiliza ele e fica parado, né? Você tem uma abertura do vaso, certo? O fluxo sanguíneo ele melhora, ele não se torna tão turbulento, né? A pressão abaixa. O que você faz quando você toma estimulante? Você toma e vai para academia, ok? Ou seja, é como se você tivesse uma via dessa grossura, ficando dessa e permitindo que ao invés de passar 2, 3 carros numa via desse tamanho, esteja passando 50 numa via desse tamanho, entendeu? E aí você considera que tem mais um monte de tranqueiras ali circulando junto, né? Então partículas de gordura, né? Que são os triglicéridos, os quilomicrons, os LDLs, os HDLs e por aí vai, né? Aí você tem mais um monte de outros componentes, por exemplo a albumina, você tem as proteínas transportadoras plasmáticas, certo? Sim, eu não acho que seja legal você abusar de estimulantes nessas situações. Tudo bem? Continuando. Michael Douglas. Pô, que belo nome. Consigo hipertrofiar em déficit? Ir subindo as calorias de pouco a pouco em um cutting até se transformar em bulking para um endo que tem facilidade em acumular gordura? Consegue. É o que a gente chama de protocolo de rebote. Uvinha para vocês. Feliz Natal. Guilherme. Uma pessoa que vai fazer uma viagem para o exterior e não sabe as adversidades que vai passar. Tempo, grana, etc. Qual seria o mínimo de treinos semanais que deveria fazer visando não perder massa muscular? Todo dia. Aí vai depender de como é que você vai organizar a sua dieta também. Alexson. 3 coisas que você gostaria de ter feito diferente quando começou nos hormônios. E por quê? Ah, cara, isso é muito pessoal, velho. Eu gostaria de ter estudado mais. Eu gostaria de ter, talvez, evoluído mais ao natural. Gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje para poder trabalhar melhor a questão da suplementação. Tudo bem? Isaac. Adam, qual a relação de uma pessoa que tem diabetes tipo 1, toma insulina e gostaria de tomar esteroides anabólicos para ter um ganho de maior massa? Poderia tomar? Quais os seus riscos? Olha, cara, não vejo um problema imediato com relação a isso, certo? A insulina é um hormônio anabólico. Geralmente, alguns fisiculturistas fazem protocolos que associam a insulina com os hormônios anabólicos e não apresentam, assim, vamos dizer assim, riscos a priori, tudo bem? De interação entre os medicamentos. Os riscos vêm pelos efeitos de cada um deles, certo? Que em concomitância podem ser graves. Não vou mentir para você que não, porque sim. Ivan, Adam, beleza? Fala aí a sua opinião sobre a utilização de peptídeos, principalmente o IGF, e a sua real influência na composição corporal. Bom, cara, os peptídeos, os hormônios peptídicos, né? Eles têm um poder anabólico extremamente elevado, né? São fatores de crescimento, certo? A priori são os maiores fatores de proliferação celular que o organismo apresenta. Os hormônios anabólicos, esteroides, né, no caso, principalmente esteroide endógeno, que é a testosterona, ela não apresenta um fator de proliferação celular tão grande quanto, por exemplo, um IGF, né? Minha opinião com relação a eles, para o profissional, é praticamente uma obrigação, se você for analisar hoje o que se pede para o fisiculturismo internacional. Para algumas modalidades esportivas tem se tornado quase que um must, né? Embora muito não se fale sobre isso. E é melhor que continue assim. Inclusive eu acho que certas coisas não deveriam sair do mundo underground, né? Da forma escancarada como foi feita, né, por um certo babaca aí na internet. E eu acredito que a educação é a chave para não ser induzido o erro, ok? Então o que eu acredito? Eu acredito que assim, o IGF ele tem lá uma via de atuação que leva à proliferação celular, assim como a insulina, e ambos atuam em receptores semelhantes, então você tem uma dupla estimulação aí. Só qual que é o problema? Eu até mostrei isso na minha última palestra. Se der eu vou tentar inserir uma figura aqui. Se eu não conseguir, fica a desculpa aí, tá bom, gente? Essas vias estimuladas são geralmente vias de proto-oncogenes.
Ou seja, existe uma relação na biologia que a gente diz que quanto maior a taxa de replicação celular, maior a taxa de erros genéticos, certo? Nós temos alguns sistemas de reparo na célula que ou corrigem esses erros genéticos, poderiam levar a uma proliferação descontrolada, ou que levam a célula à apoptose, que é a morte programada. Esses genes podem incluir aí os do controle do ciclo celular, por exemplo, P28, P53, mas nem sempre isso funciona, principalmente quando você tem uma taxa de replicação muito rápida. Qual que é o problema? Se você aumenta a taxa de proliferação visando o crescimento celular, crescimento do tecido, crescimento do músculo, você também aumenta a taxa de erros genéticos, certo? O que é um proto-oncogene? É um gene que codifica uma determinada proteína que está relacionada com o crescimento da célula. Se essa proteína sofre uma mutação, ela deixa de ser um proto-oncogene e pode se tornar um oncogene, ou seja, um gene que codifica uma proteína que pode levar essa célula a se tornar imortal, que pode levar a ela a escapar do sistema imune, certo? E mais algumas características que foram definidas aí, acho que em 2010, 2007, como os hallmarks of cancer, né? Tem um artigo bonito também que mostra isso. Então assim, cara, a proliferação celular via esteroide anabólico, ela não tem tantas vias de proto-oncogenes quanto, por exemplo, esses de peptídeos, ok? Isso devido ao tipo de receptor onde cada um atua. Receptor de tirosina quinase, receptor de proteína G e receptor celular, tá bom? Espero ter te ajudado. Tinha mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver se dá tempo de responder mais algumas. Gordura visceral, qual o melhor jeito de tirar elas? Cardio, dieta, né? A dieta que se aproxima ali da cetogênica, ou IF. Que mais? Tem protocolos aí hormonais, não vou ficar falando sobre isso, né? Protocolos estimulantes, não vou falar também. E assim, você falou que é uma pergunta basicona? Não é, brother. Não é basicona. Ao contrário, tem poucos coaches hoje que conseguem trabalhar legal essa questão da gordura visceral. Emanuel. E aí, Adam? Mesmo tendo fechado, poderia só dizer um pouco sobre flacidez e como reverter para que consiga que a pele volte ao lugar sem necessidade de cirurgia? Porra, brother, assim, eu acho melhor você hipertrofiar essa região. Você cresce mais músculo ali, a pele vai esticar. Rafael. Adam, hoje em dia é muito preconizado que não vale a pena hormonizar se você está com um nível natural. Gente, já são perguntas assim que vão ficar um pouco... estenderiam demais o assunto, né? E eu tô acabando aqui já o meu vídeo, né? Que eu não gosto de passar muito de 20 minutos. Fica a mensagem, gente, seguinte. Eu quero que esses vídeos tenham como principal função educar, certo? Eu não quero fazer apologia a nada, certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando o que aconteceu com um certo cidadão aí, que ele acabou de levar uma multa, né, e banimento da IFBB por alguns anos, pelo que ele estava fazendo. Existem formas de se trabalhar. O que ele fez não foi educação, não foi expor a verdade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, pode ser nojento, mas eu acho que deixa muito clara uma situação. Você é casado, né? Todo mundo sabe que você tem relação sexual com sua esposa, mas você não chega no almoço de domingo ou no almoço de Natal e conta para os seus sogros, né, o que você fez com ela no quarto ontem à noite. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Então, gente, fica a mensagem, por favor, né? Estudem, tenham acompanhamento médico, não façam besteira, por favor, tá bom? Saúde de vocês ninguém paga, certo? Vamos transformar isso num esporte de verdade, né? Esporte mesmo. Porque o que se faz hoje, que eu mais vejo hoje, é um monte de marombeiro que fala em defender o esporte, mas não tá nem aí pro esporte. Na verdade tá mais pensando em quê? Em comer, encher o rabo de comida, usar hormônio e falar que é atleta. E atleta, minha piroca. Galera, Feliz Natal. Tudo de bom pra vocês. Que seja um dia iluminado pra todos.
War.